Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 27 de fevereiro de 2026. Eu estou até um pouquinho rouca. Nesse horário das 16 horas, nós estudamos essa obra, ó, Nos Bastidores da Obsessão. Psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo, deixa eu ver, 4, estudando o hipnotismo, né? Mas antes de nós começarmos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, né? Porque nós, graças a Deus, estamos bem localizados, né? Afastados desses perigos, né? Porque nossas casas, graças a Deus, não estão sofrendo nenhum tipo de ameaça, apesar da gente morar em local do Rio de Janeiro, né? Aqui em Petrópolis, São Paulo, Minas Gerais, locais que estão sofrendo muito com as chuvas, né? Essas chuvas que todos os anos caem nesse período. Mas, infelizmente, né, acontecem acidentes, acontecem desastres, como disse, a gente estava falando a nossa amiga Ana há poucos momentos, que acabam provocando a morte, né? A destruição, a morte de muitos irmãos. Muitos irmãos perdem as suas casas, seus bens materiais, ficam em desabrigo. Então, que pedimos a Deus que tenha piedade desses nossos irmãos, que envolva em sua misericórdia, que dê a eles forças para enfrentar esse momento tão difícil, né, que muitas famílias estão passando. Que Deus tenha piedade deles, tenha misericórdia, que os amigos espirituais possam envolvê-los e aqueles que desencarnaram mediante a essa tragédia, né, climática, que eles possam ser recebidos no plano espiritual, consolados, esclarecidos, amparados, que seus familiares que aqui estão em sofrimento possam também receber o amparo, o consolo de Jesus e dos amigos espirituais. Que a tua paz, Senhor, envolva todos nós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, vamos começar o nosso estudo. Nós estamos aqui, como eu falei, no capítulo 4, estudando hipnotismo. Hoje nós vamos começar no parágrafo 31. Parágrafo 31, né? Nós já vimos aqui que o que está acontecendo nesse capítulo? Um amigo espiritual está fazendo, né, uma preleção, está fazendo um discurso, eu não vou nem dizer discurso, né? Ele veio, a casa espírita, ele é um espírito, né? E ele, através da psicofonia, tá? Ele começou a dar a sua mensagem. E o médium que vai dar a comunicação desse amigo espiritual é Irmão Moraes. Esse espírito que está dando essa comunicação é um espírito de alta elevação espiritual. Então, ele veio até a casa espírita, aonde, né, o Petitinga é o orientador encarnado, é o doutrinador encarnado, e nessa reunião, através do médium Moraes, esse amigo espiritual, ele está trazendo um grande ensinamento para os companheiros ali, né? Ele é um sábio mensageiro espiritual. E ele, utilizando-se da mediunidade do irmão Moraes, vai trazer uma elucidativa mensagem sobre a hipnologia. Então, nós vamos continuar
ouvindo a mensagem desse mensageiro espiritual sobre esse tema tão importante. Então, aqui no capítulo 4, parágrafo 31, o mensageiro espiritual diz assim: o professor Carlos Richer, a cujo trabalho tanto devem as ciências fisiológicas e psicológicas, o eminente catedrático da Universidade de Paris realizou estudos sistematizados, expôs com lealdade os resultados obtidos e conseguiu interessar os mais eminentes estudiosos do seu tempo, entre os quais o próprio professor Charcot, que, após as conclusões do mestre fisiologista, resolveu estudar em profundidade o hipnotismo. E, dando diversa inflexão à voz, o benfeitor, no qual se alinhavam conhecimentos valiosos e experiências de alto realce, aduziu: o que nos importa, entretanto, considerar é o mecanismo, como se efetuam as intervenções hipnológicas entre os indivíduos encarnados, e mais particularmente entre desencarnados e encarnados, nos processos dolorosamente obsessivos, tanto quanto na reciprocidade do intercâmbio entre os despidos da indumentária carnal. As ondas mentais, ele agora vai começar falando uma coisa muito importante. As ondas mentais exteriorizadas pelo cérebro mantêm firme intercâmbio em todos os quadrantes da Terra e fora dela. Pensamentos atuam sobre homens e mulheres desprevenidos. Aí, eu vou pegar aqui rapidinho o livro dos médiuns. É o livro dos médiuns? Não, desculpe. É o livro dos espíritos. Deixa eu pegar aqui. É o livro dos espíritos. Na questão 459, que fala da parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo, da intervenção dos espíritos, quando fala de influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. 459. Olha a pergunta de Kardec. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os amigos espirituais respondem à questão 459. Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Agora, olha o que o amigo espiritual, no livro Nos Bastidores da Obsessão, capítulo 4, aqui é o parágrafo 34, diz assim: as ondas mentais exteriorizadas pelo cérebro, se ele está falando de cérebro, ele está falando de encarnado, certo? Encarnado. As ondas mentais exteriorizadas pelo cérebro mantêm firme intercâmbio, quer dizer, as nossas ondas mentais, porque nós temos cérebro e somos encarnados em todos os quadrantes da Terra e fora dela. Opa! Então, nós estamos mantendo um firme intercâmbio com seres que estão fora da Terra, estão na erraticidade, certo? E dentro da Terra. Pensamentos atuam sobre homens e mulheres, desprevenidos. Por isso que os espíritos disseram: os espíritos influem sobre nós muito mais do que nós imaginamos. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Está lá na 459 do Livro dos Espíritos. Então, eles falam aqui:
pensamentos à toa sobre homens e mulheres desprevenidos, e a sugestão campeia vitoriosa, aliciando forças positivas ou negativas, com as quais sintonizam em lacerantes conúbios, dos quais nascem prisões e surgem alvarás de liberdade por onde transitam opiniões, aspirações, anseios. Vamos botar do lado desse parágrafo 34, assim, ó, Livro dos Médios, desculpe, Livro dos Espíritos, 459. Exatamente o que está aqui no Livro dos Espíritos, 459. E ele diz aqui, ó, com as quais sintonizam em lacerante. Se ele usou o termo lacerante, não é uma coisa agradável, né? Nada que é lacerante é agradável. E depois ele diz lacerantes conúbios, né? Associações, dos quais nascem prisões. Ué, que tipo de prisão? Processo obsessivo, não é? Prisões, e surge alvarás de liberdade também, quando você se associa, você se relaciona com bons espíritos. Alvarás de liberdade, por onde transitam opiniões, aspirações, anseios. Então, nós estamos, é isso que o irmão aqui, o mensageiro espiritual, está querendo dizer, em intercâmbio contínuo com vários espíritos, com outras mentes que estão no planeta Terra, às vezes até encarnados ou desencarnados, estão bem presos aqui, né, no planeta, que a gente sabe que tem muitos irmãos que desencarnam e não conseguem dar altos voos, ficam por aqui mesmo, presos. E também estamos em associação com outros espíritos que se encontram na erraticidade ou até em graus de evolução mais respeitável até. Então, nós estamos sempre aqui, ó, envolvidos nesse intercâmbio, que, como ele falou aqui, muitos de nós nem dá conta disso, tá? Então, ele disse aqui que às vezes essas pessoas não têm nem a ideia do que está acontecendo, tá? Nem tão, não tem a mínima ideia. Ele disse aqui, eu vou voltar até o parágrafo 33, né, que ele falou assim, ó, o que nos importa, entretanto, considerar é o mecanismo como se efetuam as intervenções hipnológicas. É isso que nós vamos pensar. Como é que essas intervenções hipnológicas acontecem? É esse que o estudo vai ser baseado nisso. É isso que a gente vai ter que prestar atenção. Como é que essas intervenções de hipnotismo acontecem? Entre os indivíduos encarnados, e mais particularmente entre desencarnados e encarnados, nos processos dolorosamente obsessivos, tanto quanto na reciprocidade, é a troca, né? Do intercâmbio entre os despidos da indumentária carnal. Então, esse parágrafo 33 e o 34 são muito importantes. E muitas vezes nós não damos nenhuma atenção para isso. Nem percebemos que isso está acontecendo. Vamos para o parágrafo 35. Merece relembrar do conceito do Nazareno. Ele está pedindo agora, vamos relembrar o ensino de Jesus, que diz assim, onde estiver o tesouro,
aí o homem terá o coração. Onde estiver o tesouro, aí o homem terá o coração. O que equivale dizer que cada ser, quer dizer, cada um de nós, respira o clima da província em que situa os valores que lhe servem de retentiva na retaguarda, ou que se constituem asas de libertação para o futuro. E aí agora ele vai dizer pensamento e vontade. Eis as duas alavancas de propulsão ao infinito. E, ao mesmo tempo, os dois elos de escravidão, é a tal da prisão, nos redutos infelizes e pestilenciais do inferno das paixões. Então, pensamento e vontade é o que nos joga para o alto, né? Para os altos degraus, ou nos empurra para o buraco. É isso aqui. Pensamento e vontade. Eis as duas alavancas de propulsão, quer dizer, ao infinito. E, ao mesmo tempo, também pode ser os dois elos de escravidão. Isso é muito importante, é bom a gente sublinhar. De escravidão nos redutos infelizes e pestilenciais do inferno das paixões. Mas aí a pessoa vai dizer assim, mas peraí. E aonde é que fica o diabo nessa história? Porque me ensinaram que quando eu fico pensando no mal, que quando eu fico elaborando aquelas coisas, é o diabo que me arrasta para o mal. Mas aqui ele está dizendo pensamento e vontade. Espera aí, pensamento e vontade? Quer dizer que é o meu pensamento e a minha vontade? É. Já falamos, somos nós que abrimos a porta para o vampiro, né? Como diz a lenda, lembrando sempre, o vampiro, ó, ele é educado, ele é filho. Já viram aqueles filmes Drácula? A gente vê Drácula chegar bêbado, caindo, todo sujo, desarrumado. Estou fazendo uma analogia, tá? A gente vê dos filmes Drácula chegar assim, barbudo, sujo, feio. Não, ele vem elegante, não é assim? Ó? Elegante, com aquela voz macia, até bonito, alguns, né, que botam o Drácula às vezes, que é bonitão, principalmente para o pessoal ficar seduzido, né? Nossa, é Drácula mesmo, será? Eu acho que vou pagar para ver, porque é O bonitão. diabo usa Prada, né? Oi? O diabo usa Prada. A Musa Prada. Não vem de Havaiana ou de Ipanema, né? Que aí já é o andar mais embaixo. Então, ele vem elegante, bem vestido, culto, né? Fala bonito, inteligente, ele é sedutor. E, acima de tudo, educado. Ele bate na porta, ou toca a campainha, ou puxa o sininho, não é? Aí você abre a porta, até abre a porta, né? Tem o ditado que diz assim: você pode até deixar o pássaro, o urubu, o abutre pousar na tua cabeça. Agora, fazer ninho, não, né? Então, você até pode abrir a porta. E aí ele vai se apresentar. Agora, só vai entrar se você o convidar. Se você não convidar, não precisa nem botar alho na porta, nem cruz, não. Não precisa, porque ele só entra, a lenda diz assim, se você o convidar. Se você abrir a janela, a brecha e disser,
Pode entrar, meu amigo. Aí ele entra. Agora, depois que ele entra, aí você vai ter que aguentar as consequências. Não é assim? Porque as pessoas colocam a culpa. Nós, espíritos, é o obsessor. Mas como é que o obsessor chegou até você? Pensamento e vontade. Pensamento e vontade. Porque senão haveria o quê? Injustiça. E nós seríamos vítimas. Mas não existe vítima, não é? Então, eles aqui, pensamento e vontade. Nós temos o livre arbítrio. Nós temos o livre arbítrio. Então, você escuta, né, a sereia cantar. Mas no atual nível que nós estamos, e como nós, né, temos, e essa questão ela é complicada, né? Onde está escrita a lei de Deus, a 621 do Livro dos Espíritos? Na nossa consciência. Aí a gente pensa assim, meu Deus, por que que o senhor resolveu botar essa lei na nossa consciência? Porque, botando essa lei, eu não posso alegar, eu não sabia. Mas o senhor resolveu fazer isso. A gente podia passar sem essa, né? Mas Deus colocou. Onde está escrita a lei de Deus, livro dos Espíritos? Na consciência. Resposta. Menor do que essa, só 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus te ofereceu ao homem para lhe servir de que modelo? Jesus. Menor que a 621, só 625. Porque na 621 ele fala na consciência. Todo mundo sabe do que ele está falando. Todo mundo sabe o que ele está falando. Então, eu não posso deixar o vampiro entrar. Mesmo que ele seja muito sedutor. Eu não posso. Porque a lei de Deus está aqui. E ela diz: olha, se deixar ele entrar, vai ser muita confusão. Então, ele fala aqui: pensamento e vontade. Eis as duas alavancas de propulsão ao infinito. E, ao mesmo tempo, os dois elos de escravidão. Nos reescravidão. A escravidão aqui numa boa? Não. Alguém já viu escravidão sendo uma boa? Nos redutos infelizes. E ele ainda usa outra palavra, né? Pestilenciais. Aquela coisa bem fedorenta, né? Bem horrível. Do inferno, que ele bota ainda entre aspas, das paixões. Pensar, continua o mensageiro espiritual, e agir, identificando-se com os fatores da atenção, constituem a fórmula mágica do comportamento individual, a princípio, e coletivo logo depois, em que, ora por instinto gregário ou por afinidade psíquica, se reúnem os comensais, quer dizer, aqueles que sintonizam, se afinizam, desta ou daquela ideia. Então, primeiro é o pensar e agir individual. Né? Primeiro é o pensar e agir individual. Essa é a fórmula mágica do comportamento individual, a princípio. Depois vem o quê? A busca por aqueles que pensam e agem de forma igual. Então, ele diz aqui, e coletivo logo depois, em que, ora por instinto gregário ou por afinidade psíquica, se reúnem os comensais desta ou daquela ideia. Porque você pode ver assim, se você tem uma ideia, né, e você publica nas redes sociais, dependendo da tua ideia, seja boa ou não seja boa, daqui a pouco vem aqueles que fazem assim
para você. E os que fazem assim, não é verdade? Você sempre vai encontrar alguém que vai te apoiar, vai botar um likezinho para você. E às vezes a gente vê que a ideia nem é boa, mas ó, ganha assim de like, não é? Que apoia isso mesmo. Vamos lá! Muito comum isso. Aí ele vai dizer aqui, ó, agora é o parágrafo 38, merece nossa atenção. E sublinhar, céu ou inferno? Portanto, são dependências que construímos em nosso íntimo. Ai, meu Deus do céu, eu estou crente que céu e inferno é uma região, é algum lugar, uma região geográfica do lado do céu. Do céu ao lado da terra, não é assim que nós aprendemos? Que o paraíso está lá no céu, no quilômetro tal, na légua tal, né? Tá lá. E o inferno está lá embaixo do solo, lá no centro da terra, que o centro da terra já é quente mesmo, né? Então o inferno fica por lá. Ele diz que não. Ele diz que não. Céu ou inferno, portanto, são dependências que construímos em nosso íntimo. Quer dizer, gente, aí você para pensar assim, caramba, quantos infernos tem, hein? Quantos infernos? Que no nosso. Se o fulano tem um inferno, o outro tem um inferno, o outro tem um inferno, tem outro. Gente, quantos infernos! E quantos céus, né? Então, céu ou inferno, portanto, são dependências que construímos em nosso íntimo. Aí, mas não é só isso. Vitalizadas pelas aspirações. E olha aqui o que ele vai dizer. E mantidas a longo esforço pelas atitudes que imprimimos ao dia a dia da existência. Então, tem gente que faz um esforço tremendo para manter o seu inferno aceso, pegando fogo, queimando. Tem gente que faz aquele esforço. O inferno é meu, ninguém tira. E todo dia está ali alimentando aquele inferno pessoal. A gente não conhece gente assim. Todo dia está mandando combustível para a fogueira. Para todo dia aquela fogueira ficar mais alta, mais quente. Ou então está mantendo vivo aquele céu, né? Aquela coisa boa dentro dele. Aí ele vai dizer agora, parágrafo 39. Por tais processos, províncias de angústia e regiões de suplício, olha só, por tais processos, que é essa alimentação, né? Esse esforço que a gente faz para manter aquilo vivo. Por tais processos, províncias de angústia. Província de angústia que está dizendo o quê? É como se fossem aldeias, né? Aldeias, ajuntamento, né? Localidades. É nesse sentido. Províncias de angústia, como se cada um tivesse a sua cidadezinha ali de angústia. E regiões de suplício, oásis de ventura, ilhas de esperança, nascem no recôndito de cada mente. Então, nós construímos isso e vitalizamos isso dentro de nós. E assim, isso vai nascendo no recôndito de cada mente e se multiplicam, como já não bastasse, quando a coisa é ruim, você agasalhar, mas elas se multiplicam ao império de incontáveis vontades que se reúnem em todos os departamentos do planeta. Inicialmente, o homem se converte no anjo
ou no demônio? Ah, então não. A figura mitológica, vermelhinho, Brasinha, lembra do Brasinha? De chifrinho, rabinho, quer dizer que não tem? Não, não tem. Não tem. O homem é o homem, né? O homem se converte no anjo do demônio, que ele próprio elabora por força da ideia superior ou viciada, em que se compraz, em que tem prazer, sintonizando por um processo natural de afinidades, porque primeiro vem a sintonia. Opa, tá ali. Agora vamos, né, estabelecer essa afinidade com outras mentes encarnadas ou não, que vibram nas mesmas faixas de pensamento, produzindo processos de hipnose profunda e que é difícil desfazer, que se despersonalizam e se nutrem, se alimentam, sustentados reciprocamente por forças vitais de fácil manipulação, inconsciente, que gravitam em toda parte. Gente, esse parágrafo 39, a gente precisa ler, reler várias vezes aí. O 33, o 34, o 38, o 39, eu estou dando um número, é para a gente ler várias vezes. Tá? Por isso que na 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E eles dizem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Do lado da questão do parágrafo 39, vamos botar assim, Livro dos Espíritos, eu boto sempre assim, LE, com letra maiúscula, LE, dois pontos, 460. Daria estar com o Livro dos Espíritos aí? Lê para a gente a 460. A gente já conhece, é só para a gente dar aquele retoque, né? 460. Lê devagarzinho para a gente. Esse aqui. De par com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que frequentemente muitos pensamentos vos acodem a um tempo sobre o mesmo assunto, e não raro contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em que vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Questão 460, 460. Então, olha como ele começa aqui. Vossa alma é o espírito que pensa. Porque, às vezes, a gente entra em cada fria que parece que você não pensa. Não é? Então, eu achei até interessante ele colocar aqui, ó. Vossa alma é um espírito que pensa, tá? Porque às vezes a gente age como se a gente não pensasse, não é? Então, eu achei interessante ele chamar, nessa altura do campeonato, da questão 460. É que tudo vem deles, né? Tudo é dos espíritos. Então, né? Porque quando você pega, aqui, não precisa vocês pegarem, não. Na questão 76, se eu não me engano, é a 76, é quando. Deixa eu pegar aqui rapidinho. A 76 é quando os espíritos vão começar a falar do ser inteligente. Que até 75, eles estão falando do espírito com a letra minúscula.
que é o princípio inteligente, até 75. Na 76, porque se você olhar 23, tá lá, que é o espírito, com letra minúscula. Se alguém está com o livro dos espíritos, com a 23, a palavra espírito com letra maiúscula, está errado. Risca esse E maiúsculo e bota o minúsculo. Porque na 23, a palavra espírito tem que ser com letra minúscula. Tem livros que foram imprimidos, livros espíritos, eu tenho até umas aqui, assim, que a 23 o espírito está com letra maiúscula. Está errado. É O errado. meu tá. Então está errado. Risca esse espírito com letra maiúscula, escreve em cima espírito com letra minúscula. Na 23, que é o espírito, o princípio inteligente do universo, com letra minúscula. Quem tem os livros de espírito mais novos já não está com letra minúscula. Já está com letra minúscula. Mas os antigos, houve erro. Agora, na 76, está lá, do mundo espírito ao mundo dos espíritos. Capítulo 1, dois espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Com letra maiúscula. Pode dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Aí tem até uma notinha. Olha a notinha. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Tá? Então, quando na 460, e aí ele vem falando do espírito, da inteligência, que a gente tem perispírito, né? Que a gente tem que cuidar, se cuidar, vem falando tudo isso. Aí aqui ele fala, vossa alma e o espírito que pensa. Você fala assim, gente, vocês pensam, não é? Então, se nós temos o atributo do pensamento, vamos pensar e não vamos nos deixar ser guiados. Tem uma história do meu guia, é o guismo. Meu guia falou, eu estou fazendo. Mas você já parou para pensar no que teu guia está mandando você fazer? Porque, meu guia mandou fazer, vou fazer. Mas não, não, é meu guia. É meu guia. A palavra está dizendo, ó, guia, quem é guia é quem vai, manda você ir atrás. E você vai. Mas, não, o guia mandou, eu faço. Mas preste atenção no que esse guia está falando. É meu guia. É? E tem gente que acha assim, o guia mandou, eu faço. Você já parou para pensar que esse guia pode ter um grau evolutivo, que ele, se diz seu guia, que você aceita, ele pode ter um grau evolutivo inferior ao teu? Pode, pode, pode. Então, ele não é seu guia. Inclusive, o José Raul Teixeira, eu vou ver se eu resgato essa palestra dele. Tem uma palestra dele que ele fala sobre esse negócio. Ele diz assim, sem, não estamos aqui dizendo que as pessoas que professam essa religião ou aquela são inferiores a gente, ou aquela religião é inferior à nossa, ou a nossa é melhor. Não é isso. Ele deixa bem claro isso. É o seu bom senso que tem que estar em alerta. Um espírito se apresenta para você e diz assim: Zimi filho, o negócio assim,
meu garoto, vamos dizer, vamos ao ter meu garoto. Você tem que ir lá no botequim, comprar uma 51 para mim. Pode ser até daquela barrigudinha, né? Toma aí, compra para mim um negócio desse. Ele vai explicar mais ou menos assim. E compra um charuto para mim. Então você compra uma barrigudinha para mim. Então, sabe, quando eu falo barrigudinha, é uma cachaça, né? E compra para mim uns, um charuto aí também. Vai lá na encruzilhada que estiver perto da sua casa, derrama bota essa barrigudinha lá para mim, bota o charuto, vai, arruma aí uma argalinha preta, sacrifica no alguidar, né? Com farofa amarela e põe lá na esquina para mim. E aí, que isso aqui é um trabalho para eu poder te dar aquilo que você pediu. Lembra que você pediu? Você pediu que você queria ficar com a mulher daquele cara, ou com o marido daquela mulher. Ou que você queria fazer com que aquele chefe teu, que está perturbando a tua cabeça, fique doente, para você poder pegar o lugar dele. Por acaso eu estou falando alguma besteira? Tem gente, nunca você. Vocês acham que não existe gente que faça isso, que peça isso? Alguém acha que não existe no planeta Terra uma pessoa que procure algum lugar para pedir esse tipo de coisa? Isso é lenda? É lenda? Não, uma lenda. Aí o sujeito diz que esse espírito que disse como é que ele deve fazer é guia dele. Se você é uma pessoa de bem, vamos dizer que você não tenha pedido nada, mas um dia lá aparece o espírito e diz assim: Ô, Verinha, estou sabendo que tu está passando um aperto aí. Quero te ajudar. Vai lá, compra a cachaçinha, compra isso, compra aquilo, abra lá o negócio lá para mim, que eu vou te ajudar a melhorar. Aí, o que que a Verinha vai pensar? E ele vai dizer, ó, eu sou teu guia. Aí Verinha vai dizer o quê? Não, colega, meu guia tu não é, não. Meu guia você não é. Entendeu? É isso que o Raul Teixeira vai dizer. Como é que você pode aceitar esse irmão como seu guia, se o que ele está propondo para você é algo totalmente contrário às práticas que você adota e ao teu pensamento? Ele pode ser seu guia? Claro que não. Claro que não. Ele não pode ser seu guia, né? Então, quando ele fala a alma é um espírito que pensa, pense um pouquinho. Aí você pensa um pouquinho e você vai ver, né, que o que alguém está sugerindo para você, ou para onde está querendo te levar, não é uma coisa boa, porque você já aprendeu que não é uma coisa boa, né? Então, muitas vezes a gente entra na fria porque a gente não pensa. Mas ele disse aqui, parece até uma coisa redundante, né? Vossa alma é um espírito que pensa, ponto. Alguém não sabia disso? A gente sabia, mas a gente age muitas vezes como se não soubesse. E aqui, voltando, né? Agora vamos para o parágrafo 40. Nesse sentido, convém considerar, repara como ele diz, convém considerar, é bom, ele está querendo dizer o quê? Nesse sentido, é bom refletir as lições superiores. Então, nesse sentido, é bom que vocês reflitam sobre as lições superiores. Então, nesse sentido, convém considerar as lições superiores do Espiritismo, que oferece panoramas de elevada estrutura mental e moral, facultando registros
de ideias superiores, capazes de manterem uma higiene psíquica libertadora de toda conexão com as entidades infelizes. Ele quer caracterizar bem quem são eles, tá? Ele não botou nisso, ele não botou a palavra nem sofredora, ele botou infelizes. Do mundo espiritual inferior. Opa, então tem mundo espiritual superior e tem mundo espiritual inferior. Ou com as vibrações que pairam na Terra mesma e que procedem de vigorosa. Olha só o que ele diz. E que procedem. Eu vou até reler isso aqui. Nesse sentido, convém considerar as lições superiores do Espiritismo. Está dizendo que o Espiritismo oferece para a gente inúmeros meios para você caminhar numa boa, né? Que oferece panoramas de elevada estrutura mental e moral, facultando registros de ideias superiores, capazes de manter uma higiene psíquica libertadora, higiene psíquica libertadora, de toda conexão, romper o laço, cortar o laço, com as entidades infelizes do mundo espiritual inferior, ou com as vibrações que pairam na Terra mesma, aqui entre nós, e que procedem, olha a palavra que ele vai usar, de vigorosas mentes. Vibrações que procedem de vigorosas mentes. Ainda essas mentes agrilhoadas, prisioneiras, que se mantam umas às outras, ficam juntinhas, realizando intercâmbio danoso de longo curso. Não é uma coisa por uma semana, é séculos às vezes. E de imprevisíveis consequências. As consequências podem ser as piores possíveis. Aí, pegando o livro Diversidade dos Carismas, quando ele fala aqui, ó, e a doutrina espírita, ela nos ajuda, tá, a mantermos uma higiene psíquica libertadora. Quando a gente estuda os conceitos, as orientações que a espiritualidade nos oferece, isso pode nos proporcionar, isso nos proporciona uma higiene psíquica libertadora. Aí, eu já até falei, novamente falamos sobre isso outro dia, mas vamos novamente, lá no capítulo 18 do livro Diversidade dos Carismas, que trata do desenvolvimento, no item 5, que trata do lixo mental, esse intercâmbio que a gente mantém com esses espíritos infelizes desse mundo inferior, vão fazer o quê? Fazer com que a gente, ó, mantenha e produza lixo mental. E aí, no parágrafo 7 do item 5, o Hermínio de Miranda vai falar. Ele vai dizer assim, ó, também nós somos computadores superinteligentes e dotados de livre-arbítrio, programados para alcançar a paz e a felicidade totais, que o Cristo caracterizou como o reino de Deus, explicando muito bem que esse reino já está em nós, cabendo-nos apenas realizá-lo. Chegaremos lá, portanto, um dia. O único problema grave aí é que permitimos a entrada de uma quantidade espantosa de lixo mental em nossas memórias, e por isso, a cada passo, o programa se desvia e acarreta atrasos imprevisíveis e lamentáveis
seculares, milenares. Lembra quando ele falou aqui? Ele disse assim, né, que essa conexão com essas mentes tem consequências, produz um intercâmbio danoso de longo curso e de imprevisíveis consequências. E o Hermínio diz aqui, pode desviar o nosso programa por séculos e até milênios. Aí ele continua aqui. Que tipo de lixo mental? É isso que a gente consegue com o intercâmbio com essas mentes inferiores. Tudo quanto você possa imaginar. Não é caixa de leite suja, não é latinha de, de, de salsicha, não é saco de supermercado. Se fosse isso, a gente até dava um jeitinho, né? Não é esse lixo, não é papel de bala, não. É ódio, vingança, crueldade, hipocrisia, vaidade, intolerância, indiferença. É esse lixo. A lista é assustadora e arrasadora e involuntária as nossas opções. Entendeu? A opção de amealhar, de juntar lixo mental na nossa memória é voluntária. Ah, não é o vizinho que joga a lata de lixo dele no meu quintal? Não. É você que vai pegar a lata de lixo dele e jogar no seu quintal. Você diz assim, mas o lixo dele é tão bonitinho, né? Vou trazer para mim. O meu é tão pobrezinho. É isso que a gente faz. Aí ele continua aqui. Nem sempre, contudo, olha como o Hermínio é cirúrgico. A gente percebe que está colocando lixo na memória. Por exemplo, uma leitura perniciosa, um filme pornográfico, uma anedota inconveniente, uma notícia escandalosa do jornal ou da TV, uma cena chocante na rua, uma cena chocante na rua que, em vez de passar ao largo, eu quero ver de perto para conferir. Enfim, inúmeros atos de verdadeira morbidez espiritual, por melhores que sejam as intenções. Agora, esse é o parágrafo 9º. Quem quiser numerar, numera. Agora eu vou para o 16. Esse é o 9. Agora eu vou para o 16. É só dar uma contadinha aí rápido. No 16, ele diz assim: é por isso que eu adoro a equipe que faz o planejamento dos nossos cursos. Eles são maravilhosos. Eles fazem as ligas, a coisa é interdisciplinar. É uma equipe espetacular. Aí no parágrafo 16, ele diz assim: você sabe o que tem a fazer. Não é uma pergunta, é uma afirmativa. Você, quer dizer, nós sabemos o que temos de fazer. É simples, claro e direto. Não ponha lixo mental da memória. Não ponha. É isso que ele está dizendo. Aí, depois ele vai dizer aqui, no parágrafo 18, deixa eu só botar, no 18, a primeira observação a respeito é contundente e pode gerar até algo parecido com desalento. Mas aí vai ela, a memória é indelével. Né? Porque no parágrafo anterior ele falou assim: vocês já sabem como fazer para eliminar o lixo? Porque no computador todo mundo sabe, né? Aperta o delete, né? Esvazia a lixeira. A gente sabe, formata o computador, formata o celular. Ai, graças a Deus, meu computador, meu celular foi formatado. Mandei o lixo todo fora. Aí ele pergunta agora: e você sabe como fazer para deletar o lixo que está na sua memória? Aí ele vai dizer assim, ó. Primeiro, ele diz, a memória é indelével. Está lá no parágrafo 18, a memória é indelével.
Aí ele diz aqui, tudo que ela registrou é para sempre. E quer dizer que eu não posso formatar minha memória? Não. Mas o meu computador e celular eu posso, pode. Por que não posso saber a minha memória? Não pode. Não pode, ele vai explicar por quê. Aí ele vai dizer aqui, ó, no final do parágrafo 18, da memória nada se apaga. Ih, caramba! Não é igual ao computador? Não. Caramba, por que não pode ser igual ao computador? Porque no computador eu encho de lixo, tá travando, eu deleto. Daqui a pouco eu encho de lixo de novo, tá travando, eu formato. Daqui a pouco eu encho. Não é? A memória não pode fazer isso. Da memória nada se apaga. Isso não impede, porém, diz ele, né? Que você procure policiar, vigiar o seu pensamento. E esteja bem atento e vigilante, para que, ao menor sinal de que sua memória vai começar a regurgitar, quer dizer, botar para fora aquele lixo, você mude prontamente o rumo, bloqueando com um pensamento diferente, positivo, tranquilizante e harmonioso as imagens ou lembranças indesejadas. Um bom recurso é a prece imediata e atenta com o pensamento posto nas palavras que você está mentalmente recitando. Não uma prece pré-fabricada, que se repete maquinalmente, sem saber o que se está dizendo. Se você fizer isso, ou seja, apenas repetir palavras, observará com desgosto que a tentativa de prece prossegue do nível subliminar ou subconsciente, enquanto o consciente continua ocupado com o pensamento indesejável. Eis aí uma das muitas coisas que não se pode fazer desatentamente. Então, você não pode fazer uma prece desatentamente. Pai nosso que está do céu, ih, me perdi. Né? Mas, além de combater as lembranças indesejáveis, continua Hermínio, procurando bloquear o fluxo importuno, você precisa também mudar o mobiliário da sua casa mental, ocupando com ideias novas, positivas, construtivas, espaços da memória, que deixados da ociosidade, aí a gente lembra daquele ditado, né? Carpintaria, casa vazia, carpintaria do diabo, não tem? Mente vazia, carpintaria do diabo, oficina do diabo, mente vazia, oficina do diabo. Então você não pode deixar espaços da memória parados lá, porque deixados na ociosidade, tendem a ser ocupados com as latas de lixo mental que, infelizmente, são recolhidas ao longo do tempo. O problema é que, mesmo varrendo o lixo para debaixo do tapete, aquilo que a gente é mestre em fazer, ele continua ali. Sabemos que ele está ali e que um dia pode espalhar-se novamente. Agora eu vou para o parágrafo 23. Do que se depreende, eu estava no 20, agora eu fui para o 23. Do que se depreende que, em matéria de lixo mental, o caminho certo é o da profilaxia, da prevenção. Tá? Muito mais do que da terapêutica. Em outras palavras, é infinitamente melhor tomar a vacina para não se contaminar com vírus. O texto atual, né? Esse, esse livro foi escrito em 1984. Tomar vacina para não se contaminar com vírus do que encher-se de remédios para se livrar dele, depois que o vírus está instalado. Se conseguirmos que não entre mais lixo em nossa mente, porque o que está lá, está lá. Já teremos alcançado importante vitória nas inúmeras batalhas da vida. Agora a gente vai para o último parágrafo ser lido, vai ser o 25. Que eu fiz questão de trazer isso, que está bem de acordo com o que a gente está estudando. Vamos para o 25. No 25, ele diz assim: nem a prática espírita em geral, nem a mediunidade em particular exigem, como condição preliminar,
um estado de santidade de todos e de cada um. Nem a prática espírita e a mediunidade está exigindo de nós, hoje, que sejamos santos. Se assim fosse, não haveria ninguém entre nós. Ou seriam raros aqueles em condições de exercer tais atividades. O importante em tudo isso é que não nos deixemos arrastar pelos chamamentos da inferioridade que remanesce em nós, em decorrência de antigas e recentes atitudes, equivocadas ou francamente desarmonizadas. Então, eu acho esse parágrafo aqui um espetáculo. Esse trecho, tá, do livro Diversidade dos Carismas é, é o item 5 do capítulo 18. Eu só peguei uma parte. Merece que a gente releia, releia, releia. Porque o Hermínio é cirúrgico aqui. Cirúrgico. E vamos ler mais um parágrafo, só para a gente encerrar a aula de hoje do livro dos Bastidores da Obsessão. Agora a gente vai ler o parágrafo 41. Em todo processo hipnológico, bota aí o número 41. Em todo processo hipnológico, pois, convém examinar a questão da sintonia e da sugestão, tá? Porque a sintonia e a sugestão tem como... A sintonia e a sugestão têm um objetivo. Quem quiser puxar a setinha aí, pode puxar para baixo e colocar. Qual o objetivo da sintonia e da sugestão? É a fixação da ideia invasora. Entendeu? Em todo o processo hipnológico, pois convém examinar a questão da sintonia e da sugestão. Porque o grande objetivo dessa sintonia e da sugestão é a fixação da ideia invasora. Não é jogar a ideia invasora, deixa para lá. Eu só dei a sugestão. Não. Esses espíritos, eles querem o quê? Que essa ideia invasora fique ali, fixada, gravada. Tá? Então, ele vai dizer, em todo o processo hipnológico, pois convém examinar a questão da sintonia e da sugestão, com razões poderosas, se não imprescindíveis para a consecução dos objetivos, a fixação da ideia invasora. Então, o grande objetivo da sintonia e da sugestão é a fixação da ideia invasora. Entendeu? Então, reparem como esse texto do Manuel Filomeno de Miranda está em acordo com o texto do Hermínio de Miranda e como a gente precisa, né? Como nós precisamos nos aprofundarmos nesse estudo, fazendo essa conexão com essas questões, até então, 459, 460 do Livro dos Espíritos. Porque está tudo aí, gente. Está tudo aí. É um grande alerta para todos nós, né? Porque isso acontece diariamente. E pode acontecer com a gente. Então, semana que vem, vamos pegar o lápis, vamos botar aí, parágrafo 42. É onde a gente vai começar em Ana. Ana, você colocou parágrafo 42? Parágrafo 42 da semana que vem. Hoje são 27, semana que vem, dia 6. Dia 6/3/26. A gente vai começar do parágrafo 42, quando ele diz aqui, o professor José Grassetti, né? O professor José Grassetti, por exemplo, o excelente mestre de Montpellier. Então, aqui é o parágrafo 42. E tudo isso não vamos esquecer. É a instrução que o mensageiro espiritual está dando. Vocês podem ver que
Todo parágrafo começa com aspas. Já repararam? Todo parágrafo inicia por aspas. É para indicar que é o mensageiro espiritual que está falando. Não é Manuel falando de Miranda. É a mensagem do mensageiro espiritual. Então, parágrafo 42, dia 6 de março. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Está tudo certinho? Está todo mundo entendendo? Ó, Rose, eu amei a conexão. Eu já tinha deixado todos os livros abertos, né? E do livro dos médios também. Eu acho que foi um estudo muito bom, muito profundo e bastante de chamamento, sacode, sacode. Sacode, exatamente. A palavra é essa, Inês. É sacode. Porque essa mensagem é para nós. É para nós. Normalmente a gente já começa assim. Ah, fulano precisava ler isso. Né? Ah, Vocês deviam fulano. escutar essa palestra, esse estudo. A gente não diz assim, ah, fulano precisava ouvir essa palestra. Ah, fulano precisava participar desse estudo. Não. Quem precisava é quem está aqui. Quem precisava é quem está aqui. Somos nós. Nós é que precisamos ouvir isso. Mas não é só ouvir, é prestar muita atenção para nós colocarmos em prática emergencialmente. Emergencialmente. Porque nós, como diz Paulo de Tarso, estamos cercados por uma multidão de testemunhas. E Como nem você falou no todas sermão, é para elas, hoje, é para hoje. isso, e nem todas elas são nossas amigas queridas. Nem todas elas nos amam. Vamos pensar disso. Tem muita gente que não gosta nem um pouquinho da gente. Então a gente tem que tomar cuidado. Porque não somos ainda espíritos que blindados pelo mal. Blindados. Não. Obsessão não acontece comigo. Eu não me deixo levar pela água, né? Pela corrente. Não. Eu toda hora encho a boca de água e não revido, não respondo, nem emito pensamentos negativos, nem me deixo influenciar. A gente sabe que não é bem assim. Então, como disse Inês, é um sacode para a gente. Pra gente, né? Então, nós vamos encerrando aqui. Eu vou pedir aqui, né, para a nossa irmã Carmen fazer a nossa prece de encerramento do estudo, e 5h30 a gente retorna para o estudo do livro dos Médios, que, como eu falo, o nosso pedagógico é maravilhoso, o estudo dos médios está encaixando com as nossas aulas de diversidade de carisma, de bastidores, de dramas da obsessão, é uma beleza. De duas, uma, ou a gente é muito necessitado, ou a gente está aí também. Eu acho que a primeira hipótese é a mais certa. A segunda, até tudo bem, vamos aceitar um pouquinho também, porque afinal de contas, né? Vamos lá, Carmen. Então, só temos a agradecer essa oportunidade de estarmos aqui, aprendendo tanto, sabendo tanto do que diz respeito ao nosso coração, à nossa mente, os nossos pensamentos, e que nós temos, o alerta não falta, os alertas não faltam, e que nós possamos aproveitar esses ensinos, essas reflexões para as mudanças que precisamos fazer. Jesus abençoe a todos nós aqui presentes, abençoe os nossos propósitos e abençoe essa aula maravilhosa que nós temos para nos sacudir, né, Inês? Para nos sacudir sempre, tá bom? Então, pedimos a permissão para encerrarmos o estudo, esse estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus.